Quantos vão me abandonar hoje? E outros vão me amar, né? Masturbação, sexo anal e oral, fornicação, homossexualidade, tudo sobre sexo à luz do Evangelho. Como nunca falado antes, mas muito necessário. É necessário assistir ao vídeo do tema para entender melhor, para quem está vendo a transcrição. Nas religiões, pouco se fala sobre, por conta dos dogmas, preceitos e domínios sobre o povo. O que é isso? Isto é, o pretexto do medo de que o povo se perca, entre aspas, pecando e com isso atraindo para si maldição, ódio ou silêncio de Deus. E a perda da salvação para os arminianistas. Como que eles, a grande parte da cúpula religiosa, estivessem de fato preocupados de verdade com a santidade. Santidade é caráter e não dogmas, costumes, tradição, preceitos. Tivessem preocupados com a santidade do povo. Ou não se fala por tradição familiar. Tabu educacional. Ou não se fala por medo de pecar. E com isso, os filhos, as novas gerações vão de erro a erro, e é claro que os pais são culpados disso. E mais culpados ainda são os sacerdotes que não ensinam os pais. Se os pais não falam, a escola fala. Se a escola não fala, os amigos falam. Se os amigos não falam, a mídia ou a internet vai falar. Então chegou a hora de falar abertamente a todos. Tirem as crianças da sala ou de perto do dispositivo de transmissão, não porque deve evitar que eles saibam, pelo contrário, mas porque a forma que vou falar realmente é aberta, como nunca antes abordado, e requer maturidade para entender. Eu não vou dar meia volta para falar, eu vou falar tudo que tiver para falar. Entendam vocês e repassem aos mais novos, na linguagem deles. Entendam vocês, pais, e depois vocês vão repassar de acordo com a faixa etária, na linguagem deles, adaptando a didática quando for oportuno. Vamos lá? Você vê Malafaia, Cláudio Duarte, o palhaço dos púlpitos evangélicos, alguns poucos padres e outros líderes religiosos falando sobre. E o que falam é quase tudo distorção, adaptação, meias-verdades ou hipocrisia. Daí o porquê da importância de eu tratar do tema. Até os desigrejados erram nesse tema, sem falar do legalista Paulo Júnior, que é uma pessoa de caráter, mas absolutamente extremista ainda dentro do sistema. E outros desigrejados de fato, que não é o caso do Paulo Júnior, que também vão de um extremo para outro no meio dessa confusão toda, de erros que saem de dentro do sistema e de fora. Vou falar de cada questão sexual, cada ponto, cada tópico que envolva sexo. Comecemos pela masturbação. Já recebi inúmeros e-mails de jovens com a consciência pesada porque não conseguem se controlar e sempre que fazem sofrem por um tempo, porque a religião nunca foi clara sobre, não tem uma explicação profunda sobre, mas tem o dogma necessário para dizer é pecado.
Fiz imensas pesquisas e vi diversos pastores sobre no YouTube. Na internet em geral, e todos eles condenam veementemente a masturbação. E assim como em tantos outros assuntos, os mentores do sistema religioso erram. Nesse também, um gravíssimo erro. Nisso também, um gravíssimo erro. E faz com que milhões de jovens se culpem, sofram, obrigando-se a casar, em alguns casos mais extremos, denominações como CCB, Deus de Amor e por aí vai, Tabernáculo, e muitas vezes casar errado para fugir de um erro e entrar em outro. Este sim um gravíssimo erro, uma escolha errada, que tem consequências gravíssimas. Condenam a masturbação, mas não condenam as escolhas erradas de um casamento errado, que depois eles mesmos vão condenar, como eu vou falar agora. Pai e mãe solteiros ou divorciados de filhos que formarão uma geração transtornada psicologicamente pela ausência paterna ou materna, porque casaram errado. Deixa de se masturbar, rapaz, vai casar. Ora a Deus, Senhor, dá uma esposa, deu errado. E muitas vezes, quando isso acontece, ainda chega o sistema e os excomunga, porque pecaram e não pediram a direção mística de Deus para se casarem. É um erro sobre o outro, e o ciclo leva milhões a sofrerem. E não me admiro que, mesmo sofrendo e sendo massacrados pelo sistema, com casamento errado, com vida errada, não podendo isso, não podendo aquilo, Colossenses 2, 18 a 23, não toques, não proves, não pegue, não faça, não pode, sustentam, patrocinam, dizimam, ofertam votos, carnês, missionários, e ainda virão aqui me atacar e defender seus líderes. Como dizia o Ricardo, a síndrome de Estocolmo, preferindo a submissão escravizante de homens que tolhem a liberdade das pessoas, afirmando que Deus disse, igual todos os sacerdotes em 1500 anos. Olha, escute o que eu vou dizer. Em 1500 anos, os sacerdotes, veja meu vídeo Cronologia do Sistema Religioso, os sacerdotes sempre disseram e até hoje dizem, Deus disse, Deus diz, Deus está dizendo, quando na verdade nunca disse, nunca falou e nem falará pela boca deles. Esses, ora amigo do Malafaia, inclusive é uma pessoa que já me assistiu, ex-presidente da convenção de milhares de denominações evangélicas no Brasil, ao abandonar uma esposa para pegar outra mais nova, é perdoado pelos fiéis. E os que não perdoam ainda continuam lá dizendo, a igreja é um lugar de pecadores. Vamos entender nosso pastor? Ou os grandes pastores intitulados do Tabernáculo da Fé que trocam esposa de 40 por de 20, de 60 por de 30. Isso pode. Isso pode. Vou começar essa árdua missão que preciso cumprir e que ajudará muitos e muitos. Masturbação é o primeiro tópico de muitos e hoje a aula é longa. Eu podia fazer um por dia, mas vou fazer tudo uma vez só. Se você ler o que dizem os intitulados pastores mais radicais, até os mais liberais, como Silas Malafaia, você mesmo assim vai encontrar o seguinte, mesmo sendo liberal, mesmo se você pegar a bola de neve, comunidade cristã, não importa, presbiteriana, luterana, você vai encontrar lá, o mais liberal que for, vai encontrar a seguinte palavra: a masturbação é uma prática pecaminosa à luz da palavra
de Deus. Eles mesmos sabem da inegável realidade da explosão hormonal. E alguns, eu ouvi eles, Walter McAllister, Malafaia, Cláudio Duarte. É nessa época da puberdade e adolescência que tem a explosão hormonal e o fato de a Bíblia... eles sabem disso. Escutem o que eu vou dizer. Eles sabem disso. E o fato de a Bíblia não proibir essa prática diretamente. Mas mesmo assim, eles dão um jeito indireto de proibir. Como? Você é o templo do Espírito Santo. Ah, sim, um templo do Espírito Santo místico. Essa é a única vez que o sistema defende o templo de carne. Agora sim, agora interessa para eles. Agora você é o templo. Então o diabo inventou o sexo? É isso? Então marido e mulher só podem ter relação para a reprodução e não para a diversão ou prazer mútuo? Calma lá. A verdade é o óbvio e está no equilíbrio. Vou explicar ponto a ponto, assista até o fim para entender. Eu estou vendo que tem um monte de gente já colando isso e aquilo e escrevendo isso e aquilo e nem entenderam que um tema como esse, espinhoso como esse, só se emite opinião ao final. Essa é a atitude do sábio. Deus criou a mulher para o homem saciar seus desejos, diz o sistema. Sim ou não? Sim. Deus criou o homem para saciar os desejos da mulher, sim ou não? Sim. E quem não pode ter mulher ainda vai ficar se contorcendo na cama, na rua, com ereção matinal quando acorda, com ereção noturna quando vai dormir, e em casos mais graves, indo até no médico para controlar os impulsos hormonais. Não é nada raro jovens sonharem que estão tendo relações sexuais, que estão se masturbando, acordarem com as peças íntimas molhadas pela ejaculação que tiveram, só de sonhar ou pensar, não tocando, porque é pecado. E mesmo assim se sentem culpados. Os mais pentecostais vão dizer que foi tentação do diabo. Quanta desinformação. E a grande pergunta é: alguém consegue... Essa pergunta aqui não é eu que estou fazendo. Apesar que quase todo mundo faz. Mas essa pergunta é levantada pelo sistema porque o sistema sabe que essa é a grande questão. Alguém consegue masturbar-se sem imaginar um ato sexual? Sem ter fantasias eróticas e sem deixar-se dominar pela lascívia do latim, equivalente a uma emoção de intenso desejo pelo seu corpo ou o corpo de alguém, pelo corpo humano. E a luxúria, que é quase a mesma coisa do latim, é a libertinagem, sensualidade, desejo pelo seu corpo. Para responder perfeitamente essa pergunta, abaixo vou mostrar em vez quando que a masturbação, o ato dela, é um erro, pecado leve, médio e grave. Porque existe sim pecadinho, pecadão. Onde o salvo só pode praticar o leve. Daí o entendimento de que lascívia e luxúria, citadas nas escrituras por Paulo, por exemplo, devem ser práticas dos não salvos. Claro, lascívia, luxúria é prática de pessoas ímpias, impias, condenadas, pagãos. Mas espera aí, quem disse que é impossível se masturbar sem lascívia e luxúria? Aqui está a grande mentira, que a masturbação nunca poderá ser livre de lascívia e luxúria. É mentira. O sistema religioso chega ao ridículo de citar Gênesis 38 sobre Onã, que por ocasião
do descumprimento da ordem do Criador de dar descendência à mulher. Olha só, que perdeu o marido, viúva, derramando seu sêmen na terra. Na hora de ejacular, ele colocava fora. Foi punido com a morte. Isso não te lembra alguma coisa? Quando eles usam a passagem da unção de Saul, e Davi queria matar Saul, e um empregado dele, um guerreiro dele ia matar Saul, e não vou fazer isso, porque não pode se tocar no ungido do Senhor. Tenham paciência, gente. O pessoal está escrevendo, calma, dá para assistir até o final? Ou ainda mais grave, quando usam Malaquias 3 para chamar o povo de ladrão. E quando adulteram Atos 5 para dizer que Ananias e Safira mentiram ao Espírito e morreram. E por isso você tem que ajudar a obra de Deus. São os mesmos que usam Onã, Gênesis 38. É a mesma coisa, é a adulteração de um texto da Bíblia mística sagrada, do Deus customizado, como diz Leandro Carnal, para atender seus desejos e intentos. Onã não se masturbou. Onã não se masturbou. Onã entrou na mulher e na hora de ejacular tirou para fora. Onã descumpriu uma ordem de dar filhos àquela mulher absolutamente diferente. Por fim, o sistema religioso vai repetir Paulo, exceto os padres que neste ponto sabem da verdade. Então eles vão pegar a palavra de Paulo e vão distorcer. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ora, o que este texto está dizendo afinal? Leia novamente com calma. O texto está dizendo o seguinte, vamos substituir o coisas ali por masturbação, para entender? E olha que eles usam isso, hein? Eu posso sim me masturbar. É isso que Paulo está falando. Mas algumas coisas não me convêm. Quer dizer, a própria masturbação, será? Ou um tipo de masturbação. Como eu me masturbo? Para quê? Por quê? De que jeito? Embora eu seja livre, pois me masturbar é lícito. É isso que ele está dizendo. Todas as coisas me são lícitas. Não é ilegal. Como ensinei no curso de Sistematizando. Não existe regra direta e clara. Como poderemos ser condenados sem artigo, parágrafo ou inciso? Eu falei no curso de Sistematizando, lá no Trono Branco. Como é que nós vamos ser julgados? Olha, juventude toda que está aqui, anjos, amarrem pés e mãos, lancem lá no Geena. Vamos queimar essa palha, essa madeira aí, porque essa turma de masturbadores. E onde é que está escrito? Cadê o parágrafo? Deus fez o homem assim, ele está de brincadeira agora com as pessoas. Ele fez o homem com desejos, ele fez a fase da adolescência, da puberdade, dos hormônios, mas ele proíbe isso. Eles estão de brincadeira, é incoerência absoluta. Mas deixar a mulher de 60 por de 30 está podendo. Vamos lá. Como seremos cobrados pelo que não está claro? Óbvio que se não está claro sobre isso, não é um erro grave. Falarei adiante. Note que eu estou classificando grave, médio, mínimo, leve. Não poderia ter uma linha, pelo menos, em 66 a 73 livros, sem contar Enoque, falando sobre a masturbação diretamente? Porque nem no Talmud, nem 613 preceitos do maior e pior legalismo da história dos
Nem lá no Talmud fala sobre isso. Nem nos 613 mandamentos para ajudar a cumprir a lei. Mas quem defende a cabala mística de Salomão, proíbe. Os cabalistas, os filhos de Salomão, proíbem, porque a cabala proíbe. A cabala não é a Torá, a cabala é a forma interpretativa da Torá, dos místicos judeus. A maioria dos judeus sempre entenderam que o único problema da masturbação naquele tempo, repito, naquele tempo. E hoje, entre os judeus, repito, entre os judeus, é o desperdício da semente, do sêmen, em não dar descendência, chamado de onanismo. Homenagem aí ao Onã, que semeou na terra. Ou não contribuir para o crescimento e fortalecimento dos judeus. Por acaso nós precisamos crescer como ex-gentios e agora igreja? Enchendo a igreja de filhos, como dizia o legalista Davi Miranda, vamos encher de filho aí, vamos crescer. É o propósito do Islã ganhar o mundo através do progresso da natalidade religiosa? Olha, vamos fazer crescer os desigrejados de Laodiceia. Alô, irmãos do EC, façam filhos, não desperdicem sementes. É isso? Que lei existe para nós em relação a isto? Nenhuma. Sabe de onde os católicos reformados e evangélicos aprenderam isso? Da mãe católica, da qual eles reformaram. Como eu disse, a maioria dos padres não proíbem, nem comentam sobre isso, mas os radicais, como Paulo Ricardo, que é uma espécie de Malafaia da Igreja Católica, sim. Veja o que disse o padre Paulo Ricardo, veja o que diz o Compêndio do Vaticano Teológico sobre masturbação. A mesma ICAR que apoia os gays com Francisco, a mesma que proíbe contraceptivos, a mesma das orgias nas saunas gays de Roma. Diz a carta mãe, diz a carta da ICAR, a mãe das católicas reformadas e evangélicas. O magistério, olha só o que a Igreja Católica fala sobre masturbação, pouca gente sabe. Quantos milhões de católicos nós temos no Brasil, no México, na Argentina e no mundo? Quantos milhões de católicos estamos assistindo agora? Quer dizer, milhões não tem, mas quantos milhões de católicos vão nos assistir ao decorrer? Porque esse vídeo aqui vai ser bem assistido, vamos falar a verdade. Quantos? E eu pergunto para você, católico que me assiste, por religião. Pergunta a você, você sabia do que a Igreja Católica fala sobre masturbação? Vamos lá, escute. O magistério da Igreja afirma, sem hesitação, que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. O prazer sexual é ali procurado fora da relação sexual. A masturbação constitui, portanto, uma grave ofensa a essa castidade para a qual todos são chamados por Deus, os mesmos que criaram o celibato. E por isso que os padres estão sempre, é por isso que os padres estão sempre envolvidos com escândalos sexuais. E mesmo assim persistem na hipocrisia. Entende isso? Por que tem tanto escândalo? Por que o Francisco está preocupado? Porque a igreja não tem como reformar essas coisas tão cedo. A burocracia eclesiástica. E o que eles vão fazer? Eles vão ir para a desfé. Veja o vídeo de Desconstrução da Fé. Quando alguém exercita sua sexualidade solitariamente, proporcionando a si mesmo o orgasmo, dizem os líderes religiosos, é uma prática contrária ao projeto de Deus de homem ter família. Agora chegamos ao ponto. Eu duvido que tenha um padre na terra que nunca tenha se masturbado depois de ter assumido o sacerdócio. Hipócritas. Tudo é motivação. O que realmente vale nunca será o ato, mas a
intenção por trás do ato. Lembra do princípio metafísico de Jesus? O pecado não é entrar. O pecado é sair. Porque o que entra não é motivado. Mas e o que sai? O que te leva a fazer aquilo? É por aqui, didaticamente, que vou ensinar a todos. É indispensável, primeiramente, antes de qualquer coisa, que todos tenham assistido o vídeo. Está ali na transcrição o link equiorgânica.com. Pecado, não gostei de Deus também. Tem que assistir para entender. Porque vou ensinar cada tópico sobre sexo com base na classificação de pecado que as Bíblias latinas em idiomas derivados e modernos não trazem. Nós aprendemos, para quem não assistiu, vai assistir depois, que existem 3 níveis de pecado. Rata, ou hamartia do grego, equivalente, erro por falta de instrução. Ajuda. Ninguém ajudou. Conhecimento da verdade que liberta. Ninguém ajudou, ninguém ensinou. Ele não tem conhecimento dessa verdade. Traduzido nas Bíblias por pecado apenas. Às vezes por vaidade. Percha, do hebraico. E parabases, do grego. Erro, vingança, maldade, rebeldia, revolta. Geralmente oriundo de frustração. É traduzido nas Bíblias errado por transgressão. Por que errado? Porque ninguém sabe que existe essa classificação. Avon, do hebraico, e adiquia, do grego, erro deliberado, pecado para a morte, altamente condenável. Esse é erro para a morte. Traduzido na Bíblia geralmente por iniquidade. Masturbação. Rata. Então vamos dividir em 3 níveis. A primeira pode praticar. Toda vez que eu falar alguma coisa, tópico rata, o salvo pode praticar. Então vamos lá, rata é um nível leve. Todos nós somos erradores errantes. Agora existe pecado deliberado e não deliberado. É isso que tem que ficar claro. Absolutamente explicável quando na puberdade. É algo lógico, algo normal, científico, sabe? Beira o absurdo a religião proibir isso. Conhecendo seu corpo, se tocando, se vendo no espelho, se pegando, se masturbando, qual o problema? Jovens com alto índice hormonal. Eu já vi pais que pegaram os filhos se masturbando em casa e por serem religiosos quase mataram de tanto bater. Olha só a ignorância. Jovens com alto índice hormonal na natureza do corpo que pede, o corpo pede, gera coceiras, a ponto que a pessoa tem que colocar a mão lá. É o hormônio, é o hormônio. Estímulos e ereções espontâneas. Nem está cobiçando nada muitas vezes. Se você não quiser ouvir quem tem dom e continuar lutando contra isto, santarrão, você não vai evitar que os jovens se masturbem, nem que os seus filhos se masturbem. Não vai evitar. E pior, eles vão abusar de outros. Primos, irmãozinhos. Aí brincar lá, aqui e ali, você entende? Colegas de escola vão se masturbar juntos, vão ver pornografia juntos e vão fazer o pior. Isso é culpa dos pais religiosos bitolados, que agem sempre hipocritamente nesse tema. Masturbar-se, portanto, naturalmente, por nesse do corpo, é até saúde. Pergunta para qualquer médico. Pois assim como os adultos casados ficam melhores para trabalhar e desempenhar suas obrigações durante o dia. Acabou de sair uma pesquisa super interessante, publicada, que o casal que tem relação sexual mais de 3 vezes por semana é um casal mais feliz. A pessoa consegue cumprir suas obrigações, desempenhar melhor.
estando em dia com as relações sexuais, acertando-se na cama em intensidade, quantidade, qualidade. Já vou falar sobre casais. Assim também os solteiros, que não têm um corpo, um outro corpo para ter relação sexual, que se abrasam, ardem de desejo, não devem reprimir desejos sexuais, pois farão mal a si mesmos, não conseguindo estudar, serão mais rebeldes, e um erro gerará outro, tornando sua vida um poço de culpas e frustrações. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que se entender. Fora da masturbação, por necessidade do corpo. Repito, o corpo está pedindo. Como para se alimentar. O teu corpo pede para alimentar, teu corpo sua, tem secreção, teu corpo pede para defecar, urinar, dormir. Fique sem dormir para você ver. Ele pede. Será um pecado médio ou grave, como veremos agora, se não é pela necessidade. Deixa eu ver se eu deixei claro aqui no texto, na transcrição. Fora da ordem natural por necessidade, será um pecado grave, como veremos daqui a pouco. Deve-se deixar claro que mesmo naturalmente não é um erro. Mas não é um erro no sentido que vocês pensam. Muitos de vocês que me assistem. Para isso você vai ter que assistir meu vídeo Pecado Não é Místico. Então, se a pergunta de sempre dos alienados religiosos é, você já viu que todo alienado religioso ele só pergunta isso. Masturbação é pecado? Fazer tal coisa é pecado? É porque ele entende ainda que o pecado é místico. É o pecado lá da Igreja Católica. A resposta é sim e não. Pecado não é místico, é um erro. Todos nós erramos. Errantes, erradores. É uma flecha errando o alvo. A vida é feita de escolhas e nós erramos. O alvo é formar uma família. E a flecha está indo na direção errada. Mas tem uma explicação. Seu corpo, a sua fase, seus hormônios, geralmente dos 10 aos 25 anos, pode ser um pouco menos, um pouco mais, tem criança que 9 anos já começa a se tocar, se conhecer, passando da fase para a consciência, adolescência, juventude. É comum jovens que ainda vão casar e não podem, prestem bem atenção nisso. É comum jovens que ainda vão casar e não podem, por não terem independência financeira nesse mundo capitalista do materialismo de Calvino, se masturbarem pensando no seu futuro cônjuge. É normal. Normal. Pode querer me matar por isso, mas você é um hipócrita. Sabe o que você é realmente nas escondidas. Lá no oculto. Isso é sistema. Prisão metafísica na sua mente. Você não saiu ainda dele e ele não saiu de você. Agora, pensar em pessoas que jamais serão seus cônjuges, na mulher do próximo e se masturbar, por exemplo, que eu já vou falar, aí é problema. Masturbação pecha. Com vingança. É o erro de nível médio, geralmente por rebeldia, vingança, revelia dos pais, o abandono dos pais. Por estar sendo incentivado por outros da idade ou não a conhecer. Muitas vezes desprovido de vontade controlável. Quer dizer, desprovido de vontade incontrolável. Ele pode ter domínio, ele tem autocontrole, mas mesmo assim ele quer fazer. Ele faz por raiva, não está nem com vontade, vai lá e faz. Poderia evitar, não precisava fazer, mas ele faz. Quase sempre com pornografia, ou imaginando pessoas com as quais se relacionou, ou fantasias de seu imaginário. Então preste atenção, esse erro pecha é quando a pessoa se masturba sem necessidade do corpo.
e então erra, pecha. Um salvo não pode cometer esse erro, exceto se desconhecia essa verdade. Nilson, você chegou atrasado, não prestou atenção que eu já falei de lascívia e luxúria. Assistam quantas vezes for necessário até entender. Mas não venham querer fazer perguntas ao Léo para eu responder, porque é vocês que têm que assistir e entender. O estudo está pronto. Masturbação Avon. Agora sim é o grave erro da masturbação deliberada. Essa sim é pecado condenável. O sistema religioso não faz essa diferenciação e os jovens sofrem com isso. Até mesmo viúvos. A minha mãe me conta, eu era criança, tinha um irmão da Assembleia de Deus, porteiro, oficial do exército aposentado, sempre com a Bíblia. Um dia a mãe pegou a Bíblia dele, no meio da Bíblia ele fingia que estava lendo a Bíblia e tinha pornografia. Aí a mãe chegou, ele fechou a Bíblia correndo. O viúvo, grande amigo da família, se sentindo culpado. E aí aquele viúvo tem pornografia no meio da Bíblia, olha só para poder tentar esconder do filho, esconder das pessoas para que ninguém veja. E ele está ali fazendo e sofrendo. E aí dele, se ele morrer naquela hora, vai se perder, a salvação se perde. Quanta bobagem. Até mesmo viúvos, divorciados, ficam perdidos sem saber sobre esse tema. A masturbação não pode se tornar uma valorização de pensamentos impuros, como fantasiar com a esposa, esposo do seu vizinho, vizinha. Ou imaginar estar tendo uma relação bissexual, participando de uma orgia, ou com pessoas comprometidas. Olha aí. Jamais poderão ser sua esposa ou esposo. Relação com eles, você fantasia na masturbação. Aí é grave. Em Mateus 5, 27 e 28, temos Jesus, Deus em carne, dizendo: ouvistes que foi dito. Não adulteristes, passado. Mas e o presente? Mudou alguma coisa? Ah, mudou. Escuta só. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui está falando de casados. O termo é adultério, porneia, relação promíscua com alguém que não é seu, ou nulo, que desejam pessoas e que, se pudessem ter a oportunidade, pecariam. Ver pornografia enquanto se masturba é pecado avon, pois as pornografias são estímulos que não se respaldam nem somente na necessidade orgânica do corpo, bem como no futuro próximo de casar, formar família e ter filhos. Isso para solteiros, solteiras, divorciados, divorciadas, viúvas e viúvas. Então, o que é o pecado deliberado consciente? É o pecado que envolve o prazer, o alto prazer de quem quer ficar a vida toda se masturbando, né, e não quer casar. E aí a esposa dele é a boneca inflável. A esposa dele é a pornografia. Ou se for mulher, mesma coisa. Mulheres, não é que mulheres se masturbam menos, isso é uma grande mentira, é um mito. Mas mulheres veem menos pornografia. E se controlam mais. Mas também quando se descontrolam. No Antigo Testamento encontramos algumas sobre o sêmen. Levítico 15:15 ao 32 e Levítico 22:4. Também Deuteronômio 23, do 9 ao 11, são as únicas passagens do Velho Testamento que fazem referência não à masturbação, porque não tem nada sobre masturbação. Fazem referência à emissão do sêmen, na qual a lei mosaica ordenava a purificação de si mesmo, depois da ejaculação, ou caso o sêmen fosse derramado sobre o corpo
ou sobre as roupas. Você sabe por que pornografia não pode ir à Avon? Vou explicar aqui. Porque pornografia é como se você estivesse contratando uma prostituta de graça. E tem gente que paga, inclusive, por pornografia. Então dá na mesma coisa. O virtual e real é a mesma coisa. Se masturba dentro dos critérios que eu falei, rata. Fora disso, tá errado. Essas passagens nada dizem sobre a masturbação ser um pecado deliberado, mas simplesmente que os judeus precisavam se limpar ritualisticamente após a ejaculação. Olha só. Além de tudo, hoje todos sabem que o sacrifício de Yahshua, nosso Salvador, nos livrou da maldição da lei e seus rituais falidos, obsoletos, vencidos. Foi Deus quem planejou nossos corpos, ou não foi? Ou será que o diabo sabotou, foi lá e deu limitação? Que nos fez em carne, limitados, com desejos e necessidades fisiológicas. Essa palavra é perfeita, fisiológicas. É da natureza, obviamente. Cenário comum, um jovem se culpando por ter se masturbado e o pastor casado com filhos, roubando e enganando fiéis e cobiçando o corpo das jovens nos cultos dominicais. Sutilmente. É a grande hipocrisia do sistema, como muitas vezes vi. Segundo a ciência, masturbar-se faz bem assim como fazer sexo faz bem. Segundo a ciência, masturbar-se faz bem assim como fazer sexo faz bem. Muitos vivem reprimidos, mal-humorados, bipolares, estressados, em depressão porque não são felizes em suas escolhas sexuais. Um companheiro ou companheira para a sua vida. Aqui é importantíssimo, eu vou falar muito sobre isso hoje ainda. Se como você na cama. Você pode ler isso aí? Que pense como você na cama e seja feliz. Quantos e-mails eu recebo também sobre sexo antes do casamento? Sexo antes do casamento é fornicação? Primeiramente, já ensinei no curso de Sistematizando que fornicação nunca foi sexo antes do casamento, mas sim sexo por sexo, que não tem acesso aos originais, que são os termos etimológicos de idiomas primitivos, não precisa conhecer exegese para saber que ensina a verdade. Não precisa conhecer exegese para saber que ensina a verdade. Basta abrir várias traduções em Mateus 19:9, por exemplo, e ver que a oração entre vírgulas, quando Jesus disse a não ser por porneia, é traduzida em algumas por infidelidade conjugal, imoralidade sexual, prostituição, fornicação, adultério. Ou seja, casados também fornicam. E se casados fornicam, então fornicação logo não é sexo antes do casamento. Fornicar é sexo por sexo. Só por prazer, sem compromisso. É o famoso Icar, por exemplo, de hoje. Quantas vezes eu vi jovens tendo diversas noivas por diversos anos nas denominações cristãs por onde passei. Fugindo do casamento por não terem se formado e ou não terem autonomia financeira. Tinham relação sexual normalmente, muitas vezes escondido do pastor, mas apoiado pelos pais. Por isso digo que vale a intenção do coração em tudo. Vale o que realmente você quer fazer e por que quer fazer. Ter relação sexual antes do casamento e nunca casar é pecado deliberado para perdição. Avon. Então vamos lá.
Sexo antes do casamento, rata. É ter relações sexuais antes de casar, mas com propósito de casar, diante do pretendente e do Criador, de quem ninguém nada esconde, mas em virtude de incompatibilidade ou descompromisso de uma parte, alguém que chega e termina o namoro, o noivado, não chegam a casar. É um erro. Mas pecado não é místico, lembra? É orgânico, é apenas errar. Claro que é um erro porque o certo seria depois. Mas esse é um erro que pode ser feito, é um erro que acontece, não tem jeito. Então os dois lá, até construir a casinha deles, até comprar, até alugar, até se mudar. Aí o que acontece na religião? Tá se abrasando? Casa em 40 dias e o casamento dá errado. Casa com incompatibilidade sexual. E aí quem é culpado? Quem é que vai sofrer as consequências? Olha para cá. Quem é que vai sofrer as consequências se o teu casamento der errado e você casou em 40 dias para não ter relação antes do casamento? Como eu vi muitos casos. Quem é que vai sofrer? Você. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele sofria, ele dizia, eu vou pagar as consequências. E Deus se agradava disso. Ele não jogava a culpa sobre outrem, sobre os próximos, sobre os filhos, sobre ninguém, sobre a sua família. Ele não deixava o povo de Deus sofrer pelos seus erros. Mas Salomão, mas Roboão, fazia o povo sofrer pelos seus erros, pelas suas escolhas, por suas promiscuidades, por suas concubinas, por suas esposas, por olhar para a mulher do vizinho. Quando Davi olhou para a mulher do vizinho, ele sofreu sozinho as consequências de um adultério e um homicídio. Mas Salomão não. Salomão fez o povo sofrer. Roboão dividiu Israel e fez o povo sofrer. E assim são os... Por isso que eu chamo eles de filhos de Salomão. Por quê? Porque eles dizem para você, não pode ter relação antissexual antes do casamento, excomunga, chama o demônio, demoniza, faz tudo, sataniza, condena você, humilha você, como faz a CCB, Tabernáculo, Deus é Amor, Assembleia. Muito bem. Só que quando você errar o casamento, sabe quem que vai sofrer? O pastor? Não. Os obreiros? Não. A liderança? Não. Sabe quem é que estragou uma boa parte da sua vida psicologicamente, até você se recuperar, se restabelecer? Sabe quem? Você. Sabe quem vai sofrer? Você. Não é a denominação, não. Só que diante de Deus, quem está culpado são eles. E eles vão pagar muito por isso. Ah, vão. Sexo antes do casamento pecha. Então vocês já leram que o rata pode. Tá certo. É natural, é orgânico. Agora, pecha não. Pecha é ter relações sexuais por rebeldia. Saber que não há uma condenação explícita sobre, por exemplo, alguém que está ouvindo aqui o AC hoje, aí tem conhecimento sobre isso. Ah, então não tem problema. Ó a motivação. Olha a intenção. E ter relações com todos namorados, companheiros, companheiras e nunca casar. Trocar de parceiros sempre e fugir de responsabilidades. O salvo não pode cometer erro pecha. Pelo menos não até conhecer a verdade. Sexo antes do casamento avon. Esse aqui é condenável. Ter relações sexuais só por prazer. Seja com o que for, com quem for, onde for, como for, é um pecado para a morte gravíssimo. Os que vivem em festas procurando corpos, ou até em igrejas. Uma vez eu estava em Guaraqueçaba, falando do evangelho para uma pessoa, ele disse, você quer pegar mulher? Vai na Assembleia e na CCB. Aquelas jovens todas em fileira de mini saia. Vamos lá. Os que vivem em festas ou em qualquer lugar procurando corpos disponíveis para despejar suas vontades, já estão condenados, exceto se nunca conheceram o evangelho.
Terceiro tópico. Cobiçar e pensar sobre sexo ou malícia. Como falamos anteriormente, em Mateus 5, 27 e 28, encontramos nosso Salvador dizendo, só de pensar, já sabia que a era virtual estava chegando, né? Mas não é só isso, não. O virtual encaixa aqui sim. O virtual é isso. É o imaterial. Por isso que o pecado está na consciência. Agora, preste atenção. Nos vídeos sobre consciência eu falei que a consciência, a alma eterna, está aqui, em algum lugar, metafisicamente. Mas depois vem o cérebro, que é físico. O que passa pelo cérebro ainda não é consciência. E quando vivos somos conscientes e inconscientes, nós temos um inconsciente. Então, não se culpe jamais pelo que você pensa, por pensamentos que vêm à cabeça. É claro que você não deve nutri-los. Se vem pensamentos sensuais, sexuais, você tem que resistir ao mal, tirá-lo da sua mente. Não pode nutrir, alimentar. Porque cabeça vazia, diz o ditado, e cabeça cheia de maus pensamentos é pior ainda. Uma cabeça que fica pensando alguma coisa é uma cabeça que vai materializar, executar aquilo que fica pensando. Então, por isso que tem que tomar cuidado com os pensamentos. Agora, muita gente fica no sistema, lava minha mente, Jesus, com teu sangue. Aí sai do sistema a mesma coisa. Senhor, peço perdão pelo que eu pensei hoje. Você não pecou. A nossa mente é normal, ela é viva, ela é poderosa, ela tem bilhões, bilhões de neurônios. Ela é viva. Ela pensa, vem coisas, vão, é normal. Deus te fez assim, não se culpe. O que você não pode é alimentar e nutrir esses pensamentos a ponto de, e se ficar pensando, vai se tornar um mantra psicológico que vai acabar levando à execução, materialização do pensamento. E o texto que Jesus falou então, é para quem? Quem assistiu o vídeo A Bíblia Não é Sagrada, sabe da importância de sempre, sempre, sempre observar para quem é a fala, o destino, o receptor, o ouvinte, extraindo lições de referência de caráter para nós os salvos. Classifiquemos novamente para puro entendimento. Cobiçar e pensar sobre sexo, rata. O solteiro, por óbvio, deve cobiçar a sua futura esposa, que já é sua noiva ou namorada. Abro um parênteses para dizer que, como ensinei no curso de Sistematizando, nunca existiu namoro. Na Bíblia, na cultura judaica, na cultura da eclésia, durante Pedro e Paulo, nunca existiu namoro, período de conhecimento, mas sim noivado e casamento. Aconselho sem regra, porque não existe, fazerem como sempre foi por referência. Noivado e casamento, e não com namoro. Longos períodos de namoro como o sistema mundo faz. Entretanto, segundo a psicologia, uma pessoa só se revela em seu caráter após 2 anos de convivência. Isso vale para amizades. Quantas pessoas que eu achava que eram meus amigos, depois de 1 ano e meio, 2 anos, que surpresa. Irmandades e principalmente escolha matrimonial. É bom ser noivo, noiva, num período próximo de 2 anos e assim ter certeza absoluta da sua escolha. O solteiro pode cobiçar também, por óbvio, novamente, a que pretende casar ou convencer. É absolutamente natural estar numa festa, no dia a dia, no trabalho, na escola, onde for, na reunião como eclésia, e cobiçar uma pretendente. Ou vai casar no escuro? Vai escolher no escuro? O que você faz quando está escolhendo batatas, cenouras e cebolas? Você não apalpa, não olha? Por acaso alguém aqui simplesmente vai lá e compra um carro, uma casa, uma cebola, alguma coisa sem olhar, sem observar, sem pegar, sem testar?
A vida é feita de escolhas. Essa é a maior escolha da sua vida, sua esposa. Vai dormir com você, vai saber tudo de você, tua intimidade. E seu marido vai saber tudo de você, minha senhorita. Então é absolutamente natural estar na festa, na reunião da igreja e cobiçar um pretendente. O que não é e não deve ser sinônimo de cobiça generalizada que falarei abaixo. Aí é outra coisa. Muitos casam sem cobiça, sem conversa, sem ver tudo o que precisa haver e depois se arrependem. Isso sim é pecado grave. Líderes religiosos que não ensinam os jovens a tomarem sábias escolhas da vida com medo e culpa casam errado. Vai se masturbar? Não pode. Vai fazer sexo antes do casamento? Não pode. Dá para poder ir ver e conversar? Não pode. Com pessoas diferentes nas opiniões e gostos sexuais. Depois que casa, vê que a opinião e gosto sexual do parceiro é absolutamente distinto. Depois de casar, não adianta querer persuadir seu cônjuge a gostar do que você gosta. Veja o tamanho do erro, esse sim, um erro da liderança religiosa, meus irmãos, que condena o futuro das pessoas, a vida das pessoas. Que grave. Mas o pecha, quando que cobiçar e pensar sobre sexo se torna pecha? É a cobiça do solteiro, solteira na rua, por qualquer mulher ou homem, pelo sexo oposto, obviamente. Olha para trás, para o lado, assobia e faz isso com vontade sexual, podendo vir a se masturbar pensando neles, nelas. Nesse caso, tanto a cobiça como a consequência da cobiça, a masturbação, são pecados graves que o salvo não pode cometer. Ou seja, fica o dia todo na praia, na rua. Eu moro em região litorânea, então roupa curta é o que não falta. Aí a pessoa fica o dia inteiro se alimentando daquilo. Se é pecado, pecha. Pecado avon da cobiça é a cobiça do noivo-noiva. Veja bem, eu vou aqui deixar claro. Uma coisa é o jovem cobiçar alguém que é pretendente. Olhar bem, tem que olhar bem mesmo. Olha bem. Olha bem. Tudo, corpo, cabelo, dos pés à cabeça. Tem que olhar bem, muito bem. Outra coisa é olhar para todas, para todos. Cobiçar e pensar sobre sexo avon. É a cobiça do noivo, noiva, casado, casada, comprometido, comprometida, para outros homens, mulheres. Só de pensar, desejar, cobiçar, já deitaram com a pessoa cobiçada e já cometeram porné, como Jesus disse, infidelidade conjugal, adultério, como quiser. Isso é tão grave que se uma mulher casada, olha o que eu vou falar, que tem gente que vai assistir esse vídeo e porque é alienado, é um ignóbil, né, foi enfraquecido pelo sistema, o sistema enfraqueceu a mente dele. Tem gente que vai dizer, então o EC lá, a Igreja Orgânica, o pessoal que saiu do sistema, liberou geral, é libertinagem. Pelo contrário. Pelo contrário. O que é e o que não é, não é. E o que não é, olha só. Isso é tão grave que se uma mulher casada, por acaso, na rua, pegar seu esposo olhando e mexendo com uma mulher estranha ou conhecida, ele já a traiu e ela está livre desta relação já dissolvida. A maioria das mulheres perdoam isso, mas isso é grave. Se você é casado, você tem um compromisso. O evangelho é a lei atualizada e corrigida, ainda mais se você tem filhos, que é o casamento definitivo, quando se tem filhos. Amar, amar e amar. Não lesionar o próximo. E isto é machucar o próximo.
E o próximo está bem próximo, é seu próximo, dorme com você, seu cônjuge. Sexo oral, vaginal e sexo anal. O sistema religioso, através de Cláudio Duarte e sua clã, vai condenar o sexo anal, mas vai usar Cantares de Salomão. Veja meu vídeo sobre Cantares para saber o que é Cantares de fato. Pasmem os senhores, para defender o sexo oral. Vai citar passagens de Cantares de Salomão, como eles gostam, para defender o sexo oral e o prazer que a língua pode causar. Eles são como os essênios, os fariseus e os gnósticos. Proíbem o que lhes convém e liberam o que lhes convém. A mulher casada tem poder sobre o corpo do marido. O marido casado tem poder sobre o corpo da sua esposa. Ponto final. Se existe um acordo entre os dois querem, aceitam. Ninguém tem nada com isso. E não é com sexo oral anal, não. É com qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde que não fira, não machuque, não seja insano. Qualquer coisa. Claro que aí vem o tópico acima que acabei de abordar. Escolher bem, conhecer bem. O solteiro precisa conhecer, cobiçar, testar, saber. Porque depois do casamento formalizado, só lhe resta tentar o milagre e a sorte de convencer seu cônjuge a fazer o que você quer. Aí você casa com uma mulher do sistema, com um marido do sistema por profecia, como fazem os pentecostais, aí não tem milagre, não tem Deus que interfira, colocando o desejo nela de fazer o sexo anal. Se ela não pensa assim, ou vice-versa. Se um não quer, o outro não poderá obrigar a fazer. Por isso, pense com quem vai casar por conta do mais importante. O casamento começa onde? Na cama. No sexo. Mas como assim? Casamento é baseado em sexo? Casamento não é baseado em sexo, não é nada. O casamento é baseado no amor. É claro. Só que o casamento que não se acerta no sexo é porque não se ama. Porque o sexo é a materialização do amor. Claro. Tem pessoas que fazem sexo sem amor, mas aí é você que tem que discernir, não é teu marido, não é teu esposo. Você não disse que ele te amava, ela te amava? Tô falando de marido e mulher. O casamento precisa essencialmente de compatibilidade sexual, que o pessoal chama de jugo desigual, jugo desigual, jugo desigual. Existem pessoas frígidas que quase não têm vontade sexual. O marido está em cima dela, ela está olhando lá pro teto. Mas também puderas, tem homem que não sabe dar prazer para a mulher, tem homem que não se arruma, não se higieniza, não é? Que está além da conta, que não está agradável, está faltando conversa, diálogo. A mulher vai perdendo prazer porque o cidadão mal cheiroso, um comportamento estranho, arrota, flatula na frente da mulher, tudo isso cria nojo. Nenhum homem deve arrotar na frente da mulher, nenhuma mulher deve flatular na frente de um homem. Consciente ou inconscientemente, isso vai ficando insano, vai gerando consequências que vocês não têm ideia. Tudo tem que ter limites. Ah? Imagine um frígido casado com uma fogosa ou vice-versa. O Ivar está falando ali sobre o bafo, mau hálito, terrível. A mulher tem que ser sincera, chamar o homem e dizer, olha, você quer que eu te beije, mas a tua boca... E vice-versa.
É evidente que terão problemas e precisarão de terapia, ajuda, pessoas com dons pastorais para resolver esse gravíssimo problema oriundo do epicentro, sistema religioso que não educa. Não ensina os pais, não ensina os filhos e faz as pessoas serem infelizes. O sistema vai dizer que a Bíblia não condena o sexo oral, mas condena porque é sodomia. Como dizem nossos irmãos gaúchos, que barbaridade. De todos que procurei, todos, só achei um, intitulado pastor, que não condena o sexo anal. Adivinha quem? Silas Malafaia. Pelo menos uma vez na vida aqui no YouTube eu estou elogiando Silas Malafaia. Que milagre. Mas os amigos pastores dele, todos condenam. Que espírito é esse que fala uma coisa na boca de um e outra na boca de outro? Isso é tema para depois. Tem que tirar o Luiz Henrique do chat aí, ó. Bloqueia. Malafaia, por ser psicólogo, sabe que pode abrir isso e fazer diferente. Pois todo teólogo, bom teólogo, sabe que isso nunca foi condenado. Isso não é condenável. Não tem prova nenhuma. Nem para masturbação, nem para sexo oral, nem para sexo anal. Não tem nada disso. Não existe nenhuma referência explícita. Os que condenam isso ou fazem com base em 1 Coríntios 6, do 10 ao 13, ou a passagem de Romanos, defendendo que o sexo anal é condenável por ser sodomia, que não é apenas uma prática dos homossexuais, mas também dos heterossexuais. Errado. Errado. Os judeus todos, até os conservadores, em 4.000 anos, aí, pronto, agora está excluído. Hoje é o dia oportuno para aparecer essas pessoas energúmenas. Os judeus todos, até os conservadores, em 4.000 anos, de Adão até João Batista, sempre souberam que não existe proibição para o sexo anal. Você está ouvindo o que eu estou falando, meus irmãos? Vocês estão ouvindo? Eu estou dizendo o seguinte. Nenhum judeu em 4.000 anos, de Adão até João Batista, proibiu o sexo anal. O que não se podia era ejacular dentro do ânus, pois, como já ensinei hoje, por ordem do Criador, precisavam dar descendência e ejacular sempre ao final na vagina, para a propagação do povo de Israel. Podia o homem, se a esposa deixasse, aceitasse, tivesse prazer ou não, concordasse livremente, a esposa tem que concordar, ter prazer oral, anal, vaginal, mas sempre terminando com a semente dentro da vagina de sua esposa. Eu só queria perguntar para a pessoa que escreveu isso no chat, qual pessoa que você conheceu que morreu com essa bactéria, que até hoje não conheci nenhuma. Quanto à sodomia, ela sempre foi sexo anal, com prazer de fornicação, sexo por sexo, seja em animais, mulheres, homens, qualquer tipo de ânus e ou canal retal. Sodomia vem de Sodoma. O que acontecia em Sodoma? Vou falar. Prática de sexo por sexo, orgias, sensualidade, danças eróticas, prostituição, troca de parceiros, bissexualidade, pedofilia, zoofilia,
E não jamais sexo anal entre marido e mulher. Isso é um absurdo. Só o Malafaia defendeu isso. Pela primeira vez, parabenizo o Malafaia. Diante de todos os mercenários religiosos. Era isso que acontecia em Sodoma. E não sexo entre marido e mulher. Se vocês não gostam, prestem atenção, não gostam. Agora, proibir? Não. Não me proíba porque não tem proibição. Não fale para mim que é proibido porque não é. Não fale nas reuniões para as pessoas que é condenável porque não é. Tá entendendo? Se é entre homem e mulher, não é. Calma, já vou chegar nos gays, calma. Então o termo passou a ser esse e a ter o significado do sexo anal. E não o contrário, causando confusão. Qualquer ânus que não seja da sua esposa, viu, querido? Em pleno acordo, é sodomia. Se você tiver relação anal com uma solteira ou casada que não seja sua esposa, você comete pecado para a morte, sodomia. É isso que Paulo estava dizendo. Eu não estou comprometido para agradar ninguém, eu estou comprometido para falar a verdade. Isso aqui é a verdade. Tanto que o Malafaia apoia isso, porque qualquer teólogo do mundo sabe disso, qualquer padre sabe disso, é a verdade. Se vocês não gostam, é outra coisa. Aí não gosta, não faz. Ué, tem gente que gosta de ter relação sexual nos pés, qual o problema? Eu vou lá gostar de ter relação sexual nos pés? Por favor, né? Outro argumento usado pelos líderes religiosos até pessoas desinformadas é que o sexo anal pode trazer danos fisiológicos à mulher. Provocando calosidades e hemorragias nas paredes internas do ânus. Isso aqui é um prato cheio para os pastores que querem colocar medo. E aumentando o risco de contaminação das doenças sexualmente transmissíveis. Pergunto, o salvo tem DST? Não é óbvio que a DST é consequência de pessoas que escolhem pecar deliberadamente? Quem tem relação somente com sua esposa vai ter DST? Essa prática, portanto, é da intimidade conjugal através do consentimento mútuo. Se o Criador não interfere na intimidade do casal, é importante, eu quero parabenizar aqui a opinião da pessoa, deixa eu ver o nome, tá como locadora. Quero parabenizar pelo seguinte: eu não estou ensinando gostos. A Luciana escolheu sem querer lá. O locadora deu uma opinião maravilhosa. Acho que sem querer, né, Luciana? Que a opinião dele está excelente. Não sei de quem é. Mas é isso. Muito bem. Vamos lá. Então, vou subir aqui porque deviam parar um pouquinho no chat e escutar mais. Eu não estou falando de gostos, eu estou falando de verdades. O que pode e o que não pode. Se o Criador não interfere na intimidade do casal, quem é você para interferir? Ah, sim. O Marcel está perguntando se a DST vem por genética. Aí é outra história. Mas é um caso extremo, né? É um caso isolado. Cada caso é um caso, é outro caso. Eu geralmente falo assim, meio que generalizando, porque com base em estatística. Se o Criador não interfere na intimidade do casal, quem é você para interferir? Sempre nessa hora alguém diz, mas é um lugar sujo, Raquel.
Mesmo papo de sempre. É feito só para sair. Ok, se você pensa assim, não quer fazer, tudo bem, mas não condene quem faz. Você pode até condenar no seguinte sentido, com aquele respeito, dizendo: puxa, eu acho tão terrível fazer isso, acho uma coisa, sabe, não é higiênico. Isso você pode falar assim, desse jeito, nesse tom, nessas palavras, nesses termos. Agora, dizer que é pecado, condenar alguém soteriologicamente, pelo evangelho, jamais. Mas é um lugar sujo, feito só para sair. O que mais tem esses vídeos que a Valkyria está falando, é a bactéria, é aquilo. Gente, não existe. Pergunte para qualquer médico. Existe um perigo? É que eles falam no geral para todo mundo. Eles estão falando para pessoas ali que tem que usar camisinha no carnaval. Eles não estão falando para vocês que é marido e mulher. Eu estou falando de marido e mulher. Eu não estou falando. Quando um médico vai na televisão, na internet, você chegar para um sexólogo, e perguntar sobre sexo anal, ele tem que falar isso por obrigação médica. É segundo a OMS. Ele tem que falar porque ele está falando para todos. Ele está falando para pessoas gays, ele está falando para jovens que têm DST, ele está falando para pessoas que têm gonorreia, que têm AIDS, ele está falando para pessoas que usam. Ele está falando para todos. Preste atenção. Eu estou falando para marido e mulher, eu não estou falando para todos. Eu estou falando para marido e mulher. Mas é um lugar sujo, feito só para sair e não para entrar ou receber alguma coisa. Parabéns. Você acaba de falar igual o Marco Feliciano e sua clã. A orelha não veio com buraco, ou veio? Tem alguma mulher aqui que nasceu com buraco na orelha? E nem por isso as hebreias de algumas tribos deixavam de usar argolas e brincos. O apêndice, assim como os dentes cisos, já vem para sair e para cair fora, causando sérios transtornos em alguns casos se não tirar. E o que isso significa? Foi o demônio que fez eles? Então, por favor, né? Isso sem falar de outras tantas coisas no corpo. Se a esposa acha assim, ou o próprio marido, e não chega a um entendimento sobre, não devem fazer, não podem fazer, nem oral, nem anal. Nem seja lá o que for, sexo nos pés, no joelho, na orelha, não sei. Se fosse para ser sagrado e místico o sexo, então deveria ser só para reprodução e só na posição papai e mamãe, não é? Hipócritas. Engolem camelos, e eu vou mudar um pouco, e cospem mosquitos. Contudo, eu gostaria de chamar a atenção de que, na Bíblia, há algumas indicações claras do que está fora do padrão estabelecido por Deus para a sexualidade do casal. Entre essas práticas sexuais condenáveis estão a prostituição, o adultério, a homossexualidade, a fornicação, a relação sexual, sexo por sexo, e o sexo bestial, sexo com animais. Portanto, rata no sexo anal ou oral é o anal e oral entre esposa e marido ou qualquer outro tipo de sexo. Não pensem em vocês que só tem anal e oral, tem tantos tipos de sexo. Tá entendendo? Muito bem. Pecha é o sexo anal sem compromisso, que o salvo não pode praticar. Então ele faz sexo anal, mas ele não quer casar. Não é porque é sexo anal, não é vaginal, que não é pecado. Anal é sexo também. Então esse é o pecha, esse o salvo não pode praticar. E avon é o sexo anal só por prazer com um homem ou uma mulher que não é seu parceiro, não é seu cônjuge. Sexo anal ou oral também é avon na bissexualidade e na homossexualidade. Sodomia é avon. Agora falaremos sobre a verdadeira sodomia. Próximo tópico: sodomia, efeminados, homossexualidade, sexualidade.
Estou aí, Aderbal. É com eles. Se os dois acertarem, se os dois, tá? Se a esposa disser assim, olha, você quer ver? Eu quero que você faça oral em mim e depois a gente vai fazer o que você quer, o teu anal, eu cedo, eu concordo, desde que você faça com carinho, com jeitinho, sem essa coisa animal, bestial, animal me machucando, e depois termina no vaginal. Se os dois concordam assim, muito bem. Agora, se ela diz não concordo com o anal, ele vai ter que tentar persuadir ela com carinho. Se não tiver jeito, esqueça, é tua parceira, é tua esposa, é tua companheira, devia ter visto isso antes de casar. Não tem o que fazer. Agora, mesma coisa em relação do oral, intensidade, posição, onde, em que lugar, fantasia, se veste, não se veste, é problema de vocês, o casal que tem que acertar. Eu, sinceramente, eu acho uma coisa absolutamente louca. A mulher se vestir de enfermeira, o homem de médico, eu acho isso absurdo. Mas cada casal, cada casal. É como eu disse, eu não estou vindo falar de gostos. Eu estou vindo falar da verdade. Outra questão que tem que ser deixada claro: quantidade. Quantas vezes o casal, antes de casar, tem que conversar. A necessidade, a quantidade, eles precisam saber disso. Intensidade, tempo. Tem uns que gostam mais de manhã, outros gostam à noite. Ou tem gente que gosta de ser surpreendida, inusitado. Mulher gosta muito de ser surpreendida, mas desde que no momento certo. O casal tem que chegar num acordo, tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Você quer ver uma situação? Eles proíbem o sexo anal, eles proíbem masturbação, mas oral pode. Mas largar a mulher de 60 por de 30, o pastor pode. E quando não pode, aí pode quantidade. É igual a questão dos brincos. Tem denominação que não pode brinco, mas pode usar um broche e um relógio de ouro. Aí tá lá a irmã com relógio de ouro. O relógio vale por 10 brincos. O broche vale por 2 brincos. Engolem camelos. Coam ou cospem mosquitos. São fariseus hipócritas. Mateus 23 sempre existiram. Como disse Paulo em Gálatas, os quais nem por ainda uma hora nos sujeitamos, porque querem espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Quer espiar a liberdade para condenar as pessoas? Sabe o que Paulo diz dessas pessoas? Falsos irmãos. Falsos irmãos que ficam espiando a vida dos outros. São infelizes? A tua vida não é boa, que tem que ficar espiando a vida dos outros? Cuida da tua. Deixa os outros. Muito casal infeliz porque não tem acerto na cama. Muitas senhoras que não sabem nem onde fica o seu clitóris. E muitos homens que não sabem também nada sobre prazer. Não sabem nem sequer como dar prazer para uma mulher. Tudo erro. Tudo falta de conhecimento. Tudo falta de educação. Vai lá nos templos, em qualquer esquina. O que eles vão ensinar? Tudo menos o que deveriam. Já falamos acima sobre o que é de verdade sodomia. Vamos lá. Hoje a audiência está alta e não cai, né? Mesmo que tá tarde, amanhã é sexta-feira, não cai. Ah, como que vocês são. Já falamos acima sobre o que é de verdade sodomia, mas como explicar a homossexualidade hoje? Hoje tem uma surpresa muito grande. Agora, severas refutações para Feliciano, para Malafaia, que só acertou no sexo anal, no resto não acerta uma. E todos que dizem lutar a favor da família contra os ativistas gays, ganhando visibilidade, patrocínios e até o Bolsonaro e novos prosélitos com essa luta pretextual. É um pretexto. Eles estão um pouco se importando com a família, eles querem mesmo encher os bolsos. Não, não tem castigo não, viu, Adriana? Deus não interfere. Primeiramente, uma grande revelação. O Malafaia, o padre Paulo Ricardo vão gritar dizendo: ninguém nasce gay. Do outro lado extremo, o Papa Francisco e os reverendos inclusivistas
vão dizer que nasce gay, sim, e é normal. E aí, onde é que está a verdade? A verdade é o óbvio, a verdade é o equilíbrio. Está no centro, sem extremo. Como um óculos diante de você. Assim como no caso da masturbação, da cobiça, do sexo antes do casamento e do novo casamento, para ter novo casamento, só no caso de porneia ou morte, tem que assistir aulas do curso de Sistematizando, fazer o curso de Sistematizando, autodidático, gratuito, como tudo no Evangelho deve ser. Você que está chegando hoje, faça o de Sistematizando, lá eu explico a lista de porneia, quando que pode, quando não pode. Novamente, o sistema religioso peca gravemente contra o povo, não ensinando a verdade sobre a homossexualidade hoje. O que os mercenários ou ignóbeis não sabem, ou sabem e não querem revelar, é que desde o ano de 1905 existem documentos nazistas e socialistas dizendo de que forma os senhores do mundo e sua clã deveriam fazer para destruir o poder das 3 principais religiões do planeta. Claro que para isso acontecer, além da desconstrução da fé, eles precisavam lutar contra a família. Cristianismo, islamismo, judaísmo são baseados na família. A aljava cheia de prole. Foi então que a mídia toda começou a incentivar e consagrar a prática homossexual como um caminho alternativo, normal e moderno, embora sempre aconteceu. Aconteceu em Sodoma, mas como supracitei, não era só isso. Em Sodoma as mulheres andavam com os seios de fora, orgia, bestialidades, troca de parceiro, não era só isso. Aconteceu na Babilônia, na Grécia, no Império Romano. Acontecia nos dias de Jesus, o Criador em carne, e mesmo assim, estava lá. Homossexualidade na família herodiana, no Império de César. Mas o que Jesus falou sobre isso? O que João Batista falou sobre isso? Nenhuma palavra diretamente. Eu disse diretamente. A grande revelação sobre esse assunto, que tanto demorei a abordar, mas hoje revelo, é que até meados de 1950 podíamos dizer que ninguém nascia gay, porém, com as ciladas dos gênios, olha só o tamanho da revelação, vocês deviam escutar um pouco, porque é grande isso aqui. Isso aqui é pura verdade. Vocês escutam tantas coisas por aí, de repente, isso aqui é a verdade. Porém, com as ciladas dos gênios, os filhos de Deus, vide meu vídeo ensino de ontem sobre a Antártica, revelações sobre a Antártida, e 666 e Salomão, assistam. Aliens também. Com os homens maus que dominam este mundo, porém com a cilada dos gênios, com os homens maus que dominam esse mundo, podemos hoje continuar entendendo sobre o DNA, os cromossomas e os genes. Masculino e feminino. Malafaia vai gritar, só tem esse. Apenas. Qualquer biólogo, qualquer cientista sabe. Masculino, feminino. Muito bem. Mas, escute isso. Com grande e grave adulteração hormonal nas crianças a partir da década de 50. Os homens maus, como eu sempre cantei lá na reunião orgânica na casa da Claudina Poçamá, em Criciúma, e sempre canto e vou cantar com todos vocês, 19 a 21 de maio, em Sumaré, Estância Árvore da Vida, São Paulo, no encontro de 5 anos do Trabalho EC. Quero cantar com todas as mais de 200 pessoas que estarão lá, vamos cantar numa só voz. Senta aqui neste banco, pertinho de mim. Último julgamento. Linda canção. Os homens perverteram tudo, até as crianças. Até isso os senhores do mundo mexeram. Eu já fiz um vídeo ensino há 5 anos no EC sobre os que são abusados sexualmente.
sobre gays que me escreveram dizendo que se masturbavam introduzindo madeiras, vidros, o que tivesse por perto no ânus, até o ponto de sangrarem e terem de se curar em casa para não passar um vexame no pronto-socorro público. E outros precisam ir no médico e vão lá e passam uma vergonha muito grande, uma situação terrível. Já ajudei pessoas assim que se sentem péssimas com a consciência pesada, se machucam, se masturbam. Os gays. 90% dos gays foram abusados sexualmente quando crianças. Dizem algumas pesquisas, e em parte apenas é verdade. A criança é uma esponja que absorve qualquer tipo de água, líquido sem filtrar. E o estupro moral, tá errado aqui, sexual é o mais doloroso. Uma criança em plena inocência aprender sobre sexo com tenra idade, tendo de pular etapas da vida e ir para a fase da consciência, percebendo a partir daí sua nudez, é uma das piores coisas que aconteceu debaixo do céu. A pedofilia é pecado avon para a morte, gravíssimo. Houve um tempo na Idade Média, não sei se vocês sabiam, e até meados do século XIX, que na Europa isso era normal e legal. A mãe sabia que o marido abusava da filha, do filho ou dos filhos e nada fazia. Muitas vezes até a avó sabia. Claro que isso de geração em geração chamou o abismo moral que vivemos hoje. Os do poder vermelho lutaram tanto que envenenaram as comidas, as plantações, principalmente soja, carne de frango, as carnes, injetando altas doses de hormônios femininos, principalmente progesterona, fazendo com que nasçam bebês com composição hormonal adulterada. Junto a isso, a mídia apoiando as manifestações e passeatas homossexuais, as ONGs e a ONU com os direitos humanos. Aí por isso que vem toda essa situação dos transgêneros, da identidade, da criança não ter mais nome de homem e mulher, e escolher a sua identidade sexual depois. Os kits gays nas escolas, os desenhos e filmes com protagonistas homo ou bissexuais e a influência no comportamento do homem de hoje, diferente do machista do passado. Pode ver que o homem de hoje é diferente do homem da década de 50, 60. Século passado. Também a influência dos cortes de cabelo, das roupas unissex, com a eclosão do metrosexualismo e o sexo por sexo. Agora sim, fornicação, gerando infidelidades. Opa, tá difícil. Infidelidades, perdão, conjugais graves, onde frustradas as mulheres procuram experimentar, nem que seja por uma noite, a homossexualidade, tornando-se a partir daí lésbica ou bissexual. Eu conheci muitas moças da Assembleia de Deus que foram abusadas pelo pai, pelo padrasto. Eu conheci recentemente um caso de uma mulher que foi enganada por vários homens e daí resolveu ter a sua primeira experiência homossexual. Então isso é muito comum hoje. Hoje, qualquer criança, fique atento aos seus filhos, quer ter a experiência do primeiro beijo gay. No EC mesmo já, filho de nossos irmãos falaram isso em segredo ou escreveram sobre, os pais vieram pedir ajuda para mim. Então, sobre homossexualidade temos homossexuais rata. Vamos para a classificação em 3 níveis. A tríade. O sistema está jogando essas pessoas no inferno, pois trata todos os casos como iguais e não levam em consideração a questão hormonal. É só ódio, ódio, ódio. Ou é demônio, ou é cura gay, ou é problema psicológico, ou é
pombagira, e assim vai. As escolas, a mídia, as roupas, a moda e a ciência comprada para motivar. Ciência comprada, vocês sabem, são cientistas tentando a qualquer custo provar que existe isso. E em partes existe, mas hormonalmente, para motivar e estimular a homossexualidade. Muitas crianças hoje, atualmente, de 1950 para cá, realmente é fato, nascem efeminadas, onde meninas brincam de carrinho e meninos de boneca, e isso com 3, 4 anos de idade, até menos. Não estou falando de crianças com 5, 6 ou mais, pois essas já são raporte, veja meu vídeo sobre raporte, dos adultos. Assim como um bebê brinca de estar pregando ou falando em língua, se é um filho, se filho de um pentecostal carismático, também podem fingir ser mulher, sexo oposto, ao ver algo, ser influenciado, estimulado, ou ouvir algo que a estimule. Nós todos vivemos de escolhas, referências, estímulos e motivações. E é nesse campo que luta o poder vermelho para destruir a família, que é o poder final do anticristo. Veja meu vídeo, cronologia do poder azul e poder vermelho. Mas não é porque eles querem destruir a família ao passo que se aproxima o governo do iníquo, que devemos generalizar e não entender que uma pessoa pode ter prazer homossexual por ter nascido com adulteração genética, ou de repente nunca teve relação homossexual, mas fica ali se escondendo, imaginando, pensando, se tocando, se masturbando, como se fosse mulher. É homem que quando vai se masturbar, pensa que é uma mulher. A fantasia dele na hora que está se masturbando, ele é criancinha, ele tem 7, ele tem 9, ele tem 12, ele tem 15, 17 anos, ele é jovem, ele é adolescente, e ele vai se masturbar, ele pensa como se ele fosse uma mulher e não como se ele fosse um homem. Por ter nascido com adulteração genética ou hormonal. Alimentação dos pais, contrails. Gente, isso aqui é muito sério. Eu já fiz vídeos sobre isso tantas vezes em 5 anos. E de tempo em tempo a gente fala sobre isso. HAARP, Bluebeam, contrails. Os chemtrails ou contrails, isso é grave, gente. Estão soltando no ar, liberando camadas químicas que estão deixando os homens impotentes, efeminados. E mídia. Vou voltar ali para vocês entenderem. Por ter nascido com adulteração genética hormonal, está perdida. É o que o sistema diz. Está perdida. Pois ela não tem o mesmo poder de decisão e controle de suas vontades como nós. Porque os hormônios não deixam elas se controlarem como nós. Pois sua natureza foi alterada. Isso aqui é gravíssimo, é uma revelação que eu estou fazendo para vocês. Vocês precisam saber separar as coisas. Criança não nasce gay, mas pode nascer com hormônios adulterados, e nós temos que entender isso, saber lidar com isso, e essas pessoas não serão condenadas ao inferno da consciência por uma eternidade, porque elas têm esse entendimento, essa adulteração que é hormonal e não é culpa delas. Não é culpa delas, como não é culpa quem nasce diferente, quem nasce com uma deficiência, não é culpa de ninguém, nasceu assim. Homossexualidade pecha. Essa é a prática de influência. Primo com primo, irmão com irmão, vizinho com vizinho, se masturbavam juntos, viam pornografia juntos e começaram a brincar uns com os outros. E pode gerar aquele estímulo anal, que é na região da próstata, aí se masturba e massageia a próstata, gerando prazer vicioso. Quando o indivíduo tem uma relação homoafetiva, também é quando o indivíduo tem uma relação homoafetiva como vingança por ter sido abusado na infância. Alguém estava perguntando no chat sobre abuso? Tá aí. Consciente ou inconscientemente vítima do passado e de si mesmo. Ele comete o pecado nível médio, pecha. O salvo jamais pode cometer esse pecado. E a partir do momento de entender isso, tem que escolher o caminho certo.
Estou quase encerrando. É muita coisa hoje, é um livro. Então, a homossexualidade persa é explicável pelo abuso sexual, pela experimentação que às vezes nem é abuso, mas é por o que eu falei ali. Não é? Estão por aí, longe dos pais, os pais nem olham, nem sabem só condenar os filhos pela religião, pelo pecado, satanizando, demonizando, mas nem percebe que os filhos estão lá se masturbando, filho com filho, irmão com irmão, primo com primo. Não é? Isso é muito grave. E aí, quando na fase adulta gera o pecado percha, nível médio, homossexualidade que o salvo não pode cometer. Agora, a homossexualidade avon, agora sim é a sodomia. Essa é a prática da iniquidade, pecado deliberado que o salvo jamais pode cometer. Quem o faz não é e nunca foi um salvo. Não tem como ser. É o sexo homoafetivo por prazer, unicamente assim como a fornicação, mas não hétero. Homo. Eu poderia dizer, inclusive, que sodomia é o sexo homoafetivo só por prazer. É um hétero tendo experiência homossexual só para conhecer e ter prazer. É um hétero que aprendeu a estimular a próstata com massagens anais. E aqui vai uma observação para vocês. O homem tem 2 pontos G. A próstata e a glande, que é a cabeça do pênis. A mulher também tem 2 pontos G e às vezes até 3. Os dois são o clitóris e 2 a 3 centímetros dentro da vagina, atrás do clitóris. Tem homem que vai morrer e não vai saber disso, e a mulher agradeceria se ele soubesse. Em algumas, inclui também os seios. Tem mulher que tem muita sensibilidade no seio, como se fosse, ou como quase se fosse, o prazer que ela sente no clitóris. Conhecer isso e dar prazer ao cônjuge não só não é pecado, como deve ser conhecido e feito para uma vida feliz e saudável. E agora, viciado nesse prazer, deixa eu até voltar, porque eu vou colocando esse meu jeito de escrever, cada um tem um jeito, né, de ensinar a escrever, eu vou colocando tudo entre parênteses, que é tanta informação para repassar, e depois perde o entendimento. Deixa eu voltar ali. É um hétero que aprendeu a estimular a próstata com massagens anais, né, e passou a ser um homo, então. Ele deixou de ser hétero. Ele era hétero, mas ele aprendeu que na próstata ele tem prazer. E agora ele está viciado, encontrei ali o caminho, nesse prazer. Deixa eu só colocar isso aqui em negrito, porque depois facilita o entendimento para quem for ler. É um hétero que aprendeu a estimular a próstata com massagens anais e agora ficou viciado nesse prazer. Então a homossexualidade dele é artificial. Ele se faz homossexual por puro prazer. Né? Às vezes com introdução de dedos ou acessórios sexuais comprados em sex shop no ânus, mesmo sendo heterossexual. É uma homossexualidade, uma sodomia só por prazer. Independentemente se ele é hétero, bi ou homo. Busca sempre que pode repetir essa prática. Então ele sempre busca esse prazer que vicia e ele sempre repete. É um homossexual que não teve adulteração hormonal. E a coisa fica tão grave que o cidadão muitas vezes é casado, tem relação com a esposa, mas o prazer mesmo dele escondido da esposa é ter as suas imaginações e masturbações homossexuais. Ou relações homossexuais, inclusive. E o homossexual que não teve adulteração hormonal não teve influências, é o homossexual. Tá tanta coisa aqui que... Perdão. Entendam perfeitamente. Vamos lá, vamos de novo. Ali, ó. É o homossexual que não teve adulteração hormonal. Estão entendendo o que é o Avon? Ele não tem desculpa. Não é orgânico, é artificial. Ele não teve adulteração hormonal. Não teve influência externa.
Ou se teve, não se alienou. Mesmo que alguém tentou influenciar, ele não é. A desculpa é que ele foi estimulado, alienado, alguém brincou com ele quando era criança, nada disso. Muitas vezes nem abusado na infância foi. Muitas vezes. Mas só por prazer. Por querer ser diferente. Por frustrações com as mulheres que o traíram, enganaram. Agora ele é adepto da homossexualidade. Ressaltando também que qualquer tipo de ativismo e luta contra a família é avon. Pecado grave em toda a Escritura. Essa é a verdadeira sodomia, o sexo por sexo, anal, oral, com o mesmo sexo, homoafetivamente, sem formar família, sem querer formar família, ou mesmo que queira adotar crianças indo contra a natureza de Deus, a natureza que o Criador criou, podendo escolher ser o que é, como nasceu, mas se esconde em seus desejos. Eu estou dizendo, pessoas que podem ser o que são, homem, homem, mulher, mulher, mas eles escolhem mudar de sexo só por prazer. Isso é avon, um pecado gravíssimo. Não existe cura ou influência maligna. Antes que algum jornalista pegue meu vídeo, e vai que esse vídeo amanhã passe de 1 milhão de visualizações e alguma revista, um jornalista maldoso queira me incluir na cura gay. Não, não existe cura, isso é patético. Influência maligna, menos ainda. Conheça o nosso trabalho e saiba que aqui não existe demonização, satanização e nem interferência de cá ou cá. De cá ou lá ou cá. O que existe é o homem que mata, rouba, destrói. Existe escolha. Isso aqui é espetacular. Muito bom. Olha, olha só. Cadê aqui que eu até perdi? Não existe cura ou influência maligna, existe escolha. Então, se perguntar para mim o que é homossexualidade, nasce a questão hormonal, sim, é verdade. É o rata, já falei. Mas quando não é hormonal, e tem que conhecer, tem que ter elementos psicológicos, uma entrevista para saber, né, olhar, tal. Quando não é, é escolha. Homossexualidade é escolha, e é avon. Os romanos estavam envolvidos nisso. E foi para eles que Paulo escreveu nos primeiros capítulos da sua carta. Quando ele falou culturalmente e moralmente sobre isso. Está acabando últimos tópicos: patologias sexuais e orgias. Tem certos transtornos psicológicos obsessivos, compulsões e patologias sexuais diversas. Pessoas que se machucam, se cortam, se masturbam várias vezes ao dia. Tem um caso de uma americana que ganhou na justiça o direito de se masturbar no trabalho por conta dela ser ninfomaníaca. Então tem doenças compulsivas, tem que se tratar. Ninfomaníacos ou desprovidos de qualquer prazer sexual. Todos esses precisam de ajuda psicológica de alguém com dons pastorais. E olha, tem que ouvir quem tem dom, porque senão é gravíssimo. Olha quantas pessoas perdidas nesses assuntos sexuais por não escutarem quem tem dom. Sexo a três ou orgias, é claro, é pecado para a morte, avon, indiscutivelmente, sempre foi, sempre será. Prostituição, porné e novo casamento. Para isso, faça o curso de Sistematizando e aprenda o que é o termo porné para saber quando e como se dissolve um casamento. Sempre sabendo que do Criador nada se esconde, ele sabe sua motivação, ele sabe se você tentou de tudo para salvar seu casamento, se houve algum elemento presente na lista de pornéia. Então seu casamento pode ser dissolvido, se houve algum elemento na lista de pornéia. Tem que fazer o curso para saber a aula sobre casamento. Do contrário, deve ficar sozinho. Casar com primas é permitido? Sempre me perguntam isso. É permitido, é claro, mas não é aconselhável. Eles faziam isso por conta da descendência das tribos. Tribo casava com tribo, mantendo as características de DNA e sanguíneas. Portanto, essa ordem nunca foi para nós. Não tem por que, com tanta mulher no mundo, casar com a prima. Mas, se é assim, né? Se insiste. Já o incesto, obviamente, é pecado para a morte.
O que cometeu isso em Corinto foi severamente repreendido, aquele que tinha relações com a madrasta, mulher do seu pai, ou a companheira do seu pai. Mas como arrependeu-se, na segunda carta Paulo reconsiderou, mas primeiro Paulo mandou o corpo dele para o inferno, você lembra, né? Isso é uma referência para nós. O corpo dele para a morte, para que a alma dele não se perdesse. Pois por maior que seja o erro, devemos sempre entender, pois indiscutivelmente cada caso é um caso. Vocês estão entendendo isso? Olha que coisa grave. O cidadão que se dizia irmão estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, que não é necessariamente a sua mãe. Podia ser uma mulher que o pai estava tendo um caso. Então o pai estava tendo um caso e o filho estava tendo um caso com a mesma mulher. Isso é grave ou não é? É, mas ele se arrependeu. Então se arrepender e mudar para sempre, é o que se espera de um salvo. Agora, quem não muda, quem é contencioso e não ouve, não se arrepende, está com a mente cauterizada, veja meu vídeo sobre consciência cauterizada, aí lamento. Essa é a blasfêmia contra o espírito, aquele que tem a mente cauterizada, que a mente não culpa mais os seus atos, não o culpa pelos seus atos. Não há mais sangue para ser derramado e expiar os seus pecados. Isso vale para quem conhece o evangelho. Para entender mais sobre isso, assista meu vídeo estudo sobre julgamento. A igreja julgará os anjos e os ímpios e como que isso será feito, importantíssimo para quem participa de reuniões orgânicas ou vai começar a participar, principalmente para quem quer ser responsável. Por fim, sobre a prostituta, é a única que fere a si mesmo, por isso que Jesus sempre tinha muito carinho. E o evangelho sempre abraça as prostitutas porque elas ferem a si mesmo. É uma escolha suicida, de um caminho suicida, de uma vida suicida. E sobre esse caminho suicida, eu quero convidar todos vocês para assistir segunda-feira, quando eu trago pregações, que é no sentido do dom de profecia, onde eu falarei sobre a tríade sexual, mas não especificamente sobre sexo, eu falarei sobre a tríade da vida.